na parte de terça-feira, testemunhando aos eruditos. Aqui na parte de terça-feira a história é de Nicodemos, um homem rico e poderoso também, que foi alcançado pela graça divina. Nicodemos era culto, a Bíblia o descreve como um dos principais dos judeus. João capítulo 3, verso 1 diz que ele era um dos principais dos judeus. Jesus se referiu a ele como mestre de Israel. Em João capítulo 3 e o verso 10, Jesus diz: você sendo mestre em Israel não entende essas coisas? Nicodemos tinha uma boa compreensão da Bíblia e fome espiritual do Senhor. Da perspectiva humana, ele parecia um seguidor de Deus, pois guardava todos os mandamentos e era um líder respeitado. Ele era poderoso e ele era rico. Muitos consideram isso como sinal de que Deus o havia abençoado. No entanto, essas condições não passavam de aparências superficiais. Abra sua Bíblia e vamos ler então João capítulo 3 e o verso 1 em diante. Leia comigo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água significa o batismo, e nascer do Espírito, porque o Espírito Santo, quando você é batizado em Jesus Cristo, quando você se converte a Jesus Cristo, o Espírito Santo gera em você uma natureza que você não tinha, que é a natureza santa espiritual. Nós nascemos do ventre materno com a natureza carnal, pecaminosa. Mas quando você aceita Jesus como Salvador e quando você é batizado nas águas, você está sendo gerado pelo Espírito Santo como filho de Deus. É gerado em você uma natureza que você não tinha antes, a natureza santa e espiritual de Jesus. Esse é o nascimento do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Mas Deus continua derramando o Espírito Santo sobre aqueles que nasceram da água e do Espírito, até dar para eles o maior presente, que é o batismo do Espírito Santo. E aqui diz Jesus Cristo para Nicodemos, o verso 5, Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Queridos, Nicodemos foi convertido a Jesus Cristo, porque a impressão que o Espírito Santo fez na mente de Nicodemos, naquela entrevista noturna com Jesus Cristo, aquela impressão feita pelo Espírito Santo nunca mais saiu da mente de Nicodemos. E quando Jesus estava sendo acusado, Nicodemos se levantou em defesa de Jesus Cristo. E quando Jesus foi crucificado, Nicodemos se uniu a José de Arimateia, outro rico e poderoso. Eles, os dois, Nicodemos e José de Arimateia, ricos e poderosos, se mostraram fiéis seguidores de Jesus Cristo na morte de Jesus Cristo. Porque eles foram juntos para tirar o corpo de Jesus da cruz, envolvê-lo num lençol e colocá-lo numa sepultura. Ali estava José de Arimateia e ali estava Nicodemos. Os dois se uniram para o enterro de Jesus. Lemos também em João capítulo 19, abra sua Bíblia. Em João capítulo 19, vamos ver o verso 39. João 19 e o verso 39. Aqui diz assim. Vamos ler a partir do verso 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, outro homem rico e poderoso, não é? Mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que se lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também, verso 39,
Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. José de Arimateia e Nicodemos se revelaram publicamente como discípulos de Jesus, na morte de Jesus Cristo. Queridos, pessoas com conhecimento mais do que suficiente para serem salvas, mesmo conhecendo as 3 mensagens angélicas do Apocalipse, mesmo pregando as 3 mensagens angélicas do Apocalipse, muitos precisam ainda se converter. Não é porque você conhece a profecia que você é convertido. Não é porque você prega a profecia que você é convertido. Você e eu precisamos ter uma experiência pessoal com Jesus todos os dias. Nós temos que acordar antes do sol nascer, em comunhão com Jesus Cristo, adorando a Jesus Cristo, louvando a Jesus Cristo, confessando a Jesus Cristo e recebendo o batismo do Espírito Santo. Meu querido irmão, Deus quer abençoar os ricos e os pobres. Existem Nicodemos e existem Josés de Arimateia. Hoje, homens e mulheres poderosos e ricos que precisam ser alcançados. E Deus precisa de você como testemunha dele. Aleluia!